E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rony do Café com Palavra. Galera, hoje o nosso tema é impedidos de entrar em Canaã. Fique com nós até o final para você entender o porquê que o povo do Egito foi impedido de entrar em Canaã. E às vezes nós estamos impedidos de fazer aquilo que nós queremos ter, aquilo que nós queremos realizar. Vamos entender alguns princípios sobre esse assunto? Galera, eu queria iniciar este vídeo encorajando você a ficar até o final. Você que está chegando agora, eu vou deixar o link aqui em cima, você se inscreve no canal, fica com a gente até o final e você vai entender qual que é a importância de nós conseguirmos trazer ao máximo aquilo que Deus estipulou para nós, aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu quero iniciar lendo um texto para você do livro. Para você que está chegando agora, nós estamos estudando com base no livro Homem ao Máximo. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção. Olha só o que o autor vai falar nessa segunda parte que nós estamos estudando. Olha o que ele quer dizer. Diz assim, eu vou ler para vocês entenderem. Se alguém aqui hoje estiver cometendo adultério, imoralidade, homossexualismo, incesto, masturbação, buscando prazer em pornografia, dando-se em fantasias sexuais ou qualquer outro tipo de pecado sexual, eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que se arrependa e acerte o seu relacionamento com Deus, o Pai, reconciliando-se com Ele por intermédio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Cara, vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, Pai. E aquele, Pai, que tiver, Pai, nessa condição, Pai, aquele que tiver preso, Pai, nas armadilhas do inimigo, Pai, nós queremos quebrar, Pai, através da Tua palavra, Pai, que este homem, essa mulher, Pai, elas são, Pai, filhos Teus, Pai, isso não vai, Pai, continuar. Nós queremos declarar, Pai, neste dia, Pai, que tudo isso será quebrado em nome de Jesus. Galera, hoje nós vamos falar sobre 5 motivos que fez com que o povo do Egito, eles não entrassem em Canaã. Por isso o nome desse vídeo, e na verdade é o nome que está no livro, é Impedidos de Entrar em Canaã. Mas antes disso, o que eu quero falar para vocês é que todo homem, toda pessoa tem seus desejos, tem suas vontades, tem algo dentro de você que é conquistar algo maior, que é ter uma vitória, que é ser abençoado. E eu não sei qual que é os seus desejos, eu não sei qual que é as suas motivações, o que você almeja para o seu futuro. Por exemplo, você pode estar almejando um cargo pastoral, um ministério grande, uma igreja relevante para a sociedade. Talvez você esteja almejando uma vaga de emprego numa diretoria, talvez você esteja almejando abrir a sua empresa. E nós vamos falar 5 motivos que está impedindo você de conseguir essas coisas. E não só na área espiritual ou financeira, mas também dentro da sua casa. O que está acontecendo que você não consegue educar seus filhos? Que você não consegue ter um relacionamento saudável com a sua esposa? Que você não consegue trazer a presença de Deus para sua casa? Então nós vamos falar 5 motivos. Eu gostaria que você ficasse até o final, para você entender, compreender aquilo que Deus quer falar conosco nesta série do Homem ao Máximo. Então acompanhe a gente para nós entendermos qual que é a relevância que esses 5 problemas traz para a nossa vida até o dia de hoje. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Canaã é algo que Deus prometeu. Então nós temos que olhar numa visão lá da época que aquilo que Deus prometeu foi a promessa, foi o lugar que Deus estipulou, que Deus almejou, que o povo dele, depois de sair daquela opressão, eles iriam viver. Vamos dizer que aquilo ali seria o lugar perfeito para se morar depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo o que o pecado do homem trouxe. Então, depois que Deus promete Canaã, a terra prometida, podemos trazer aos nossos dias, e eu gostaria que você refletisse sobre isso e você pensasse um pouquinho, qual é a
terra que você almeja morar? O que você almeja para você hoje? Qual é a sua Canaã? Responda para você, qual é a sua Canaã? Galera, vamos ler 1 Coríntios 10, a partir do versículo 7, para a gente entender quais foram esses 5 motivos que impediram o povo entrar em Canaã, que fez Deus mudar uma geração. Então vamos dar uma lida que é sobre esses 5 motivos que nós vamos se basear nesse estudo. Olha o que diz 1 Coríntios 10, versículo 7. Não vos tornei idólatras, como algum deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a orgia. Não nos entreguemos à moralidade, como algum deles assim agiram. E, num só dia, morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram. E por isso foram mortos pela serpente. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo. Primeiro motivo, porque o homem deixa de entrar em Canaã. Primeiro motivo que eu e você pode estar deixando de conquistar aquilo que Deus tem para mim e para você. E o primeiro motivo é a cobiça. Eu queria ler o texto claramente como o autor do livro deixa. Então vamos dar uma lida para a gente iniciar esse primeiro tema, né? Esse primeiro motivo, a cobiça. A cobiça é a busca constante da satisfação de nosso ego às custas de Deus ou de outro. É a extrema preocupação com aquilo que o nosso ego deseja, a satisfação ou gratificação dos desejos da carne. Então o autor, ele coloca como primícia, como primeiro, a cobiça. Cara, o que nós temos que entender é que aquilo que não é para nós e nós desejamos a fim de satisfazer a nossa carne, a fim de buscar prazer, entra no critério de cobiça. Então, por exemplo, se você está tendo uma relação com a sua esposa ou a esposa com o seu marido e você quer apenas satisfazer você mesmo, você está entrando num ato de cobiça, porque você não está entregando para ela aquilo que você deveria. Você está buscando prazer para você. Você está usufruindo daquilo que é dela para você. Então, quando nós analisamos o ato da cobiça, tudo aquilo que vem, que nós queremos tirar de alguém para nos satisfazer, tudo aquilo que nós queremos arrancar de alguém para trazer prazer para nós, entra num ato de cobiça. Então tudo aquilo que a gente pega, sabe, a gente pega e arranca de alguém para nos satisfazer, aquilo que nós deixamos de compartilhar, por exemplo, o amor, queremos ser amados, mas às vezes nós não amamos, isso entra no critério da cobiça. Então esse primeiro tópico, eu já quero encorajar você, se você passa por isso, que você abandone a cobiça, que você seja amado, mas que você ame, que você entregue aquilo que você quer que seja entregue para você. Porque quando você quer algo só para você, quando você traz algo só para você, você quer só receber, você quer só ser agradado, você está cobiçando aquilo que não é para você. Nós temos um grande exemplo lá no início. Cara, Adão e Eva, eles tinham tudo. E Deus falou, não coma daquele fruto. Eles cobiçaram aquele fruto, não era para eles. Eles queriam o prazer daquele fruto. E aí deu no que deu. Então, primeiro tópico, a cobiça. Se você está vivendo isso, cara, em nome de Jesus, abandone isso. Isso está te impedindo de alcançar aquilo que Deus tem para você. Então, primeiro tópico, a cobiça. Segundo tópico, idolatria. Sabe, nós temos o péssimo hábito de achar que a idolatria está relacionada apenas a deuses, a pedaços de madeira, a imagens, a estátuas. Mas a grande verdade é que a idolatria, ela está relacionada a tudo que está à nossa volta. Por exemplo, tem grande número de pessoas que vai para a academia para ficar com um corpo legal, para se amostrar, para se idolatrar.
sei se você é um frequentador de academia, mas se você for, você já deve ter reparado que algumas pessoas que estão lá na academia, cara, a pessoa faz um exercício e corre pro espelho para ver se o músculo cresceu, se perdeu uma gordura, para ver se tá legal, está idolatrando o próprio corpo. E o autor, ele vai também trazer algo que é bem complicado e ele vai falar sobre a pornografia. O que é a pornografia? É um ato que você assiste normalmente hoje no celular e você está trazendo isso para um prazer próprio. Então o que você está fazendo? Você está se auto-idolatrando. Você está se autoconsumindo. Cara, o que nós temos que entender é que a única pessoa, o único Deus, o único motivo que nós temos é Jesus Cristo. O único que tem que ser venerado, vamos dizer assim, que tem que ser adorado, é Jesus Cristo. É o Filho, é o Pai, é o Espírito Santo. Mas nós pegamos essas questões em nossa volta e idolatramos. Cara, nós idolatramos púlpitos. Nós idolatramos músicos, cantores gospels, pregadores. Vamos falar a verdade, quem nunca foi, por exemplo, pastor fulano de tal vai pregar em tal lugar e você faz de tudo para ir assistir uma pregação desse cara. E tudo bem, porque às vezes a pessoa é bom no que faz. Mas as nossas motivações podem estar nos impedindo de entrar em Canaã. Está nos impedindo de fazer aquilo que nós temos que fazer. Talvez nós, como pai, no meu caso, ou você, como um pai que está me assistindo agora, eu pergunto para você, o que você está idolatrando na sua vida que está te impedindo de alcançar Canaã? Que está te impedindo de viver as promessas de Deus? A idolatria, ela entra dentro de nós e ela cria raiz, cara. E depois é difícil de tirar. Depois, lá no final, eu vou tentar contar para vocês o meu testemunho que eu passei com pornografia. A dificuldade que eu tive. Eu quase acabei com a minha família. Isso foi um problema de idolatria. Porque não é uma questão de ter um corpo bonito ou não. É questão de você auto se satisfazer. É questão de você querer prazer para você a todo tempo. É questão de você achar que o que você tem é pouco para o que você precisa. Cara, homem, você que está me assistindo, deixa eu falar um negócio para você. O que você precisa na sua vida é Jesus Cristo. O que você precisa na sua vida é entender que a sua família é muito mais importante do que qualquer coisa que você está idolatrando à sua volta. Eu não sei se você está idolatrando o seu trabalho, se você está idolatrando alguma mulher, se você idolatra seu filho, a sua esposa, se você idolatra o teu pastor, a tua igreja, o teu ministério. Cara, eu não sei. O recado que eu tenho para você é que você tem que parar. Você tem que parar, porque isso está te impedindo de entrar em Canaã. Está te impedindo de viver o melhor de Deus na sua vida. O melhor de Deus dentro da tua casa. Então pense sobre isso. O que é idolatria dentro do seu coração? O que você anda idolatrando por aí? Vamos lá então para o nosso terceiro motivo que está te impedindo de alcançar Canaã. Está te impedindo de viver o melhor dentro da sua casa, do seu ministério, no seu trabalho. E o terceiro motivo, imoralidade. Cara, imoralidade. Olha só o que o autor ele vai dizer sobre esse assunto. Os relatos bíblicos sobre essa questão, como por exemplo os de Sansão, Davi e outros, ensinam preciosas lições acerca das tristes consequências do pecado. E o mesmo se aplica aos homens dos nossos dias. Muitos homens hoje conseguem desenvolver tudo o seu potencial em algumas áreas, mas se acham limitados em outras devido a pecados sexuais. Cara, imoralidade. Como eu falei no tópico atrás, eu tive um problema muito grave com pornografia. Passei anos da minha vida enfiado em pornografia. E ainda não é o momento de eu contar esse testemunho para vocês. Vou me planejar para falar isso lá no último vídeo. Quem sabe eu e minha esposa podemos fazer esse vídeo juntos para contar a nossa história. Mas voltando aqui, imoralidade. Cara, eu não sei se você já percebeu na sua vida como que tá, mas às vezes nós desenvolvemos trabalhos maravilhosos na igreja, no nosso trabalho pessoal, onde nós garantimos o sustento da nossa família. Desenvolvemos trabalhos maravilhosos dentro da nossa casa. Só que quando nós chegamos numa conclusão, nada se desenvolveu. Nada
se concluiu. E aí você às vezes se pergunta, por que não dá certo, cara? Foi tão bom e no dia seguinte, tipo, nem lembro o que aconteceu. Um dos grandes motivos que isso acontece é por causa da imoralidade. E o que é essa imoralidade? Hoje nós estamos, as igrejas estão limitadas com medo, ou sei lá o que está acontecendo, que elas têm medo de pregar sobre pecado. Hoje é a maravilhosa graça. E por sinal ela existe e ela é maravilhosa. Mas hoje é o tal de tudo você pode. É a hiper graça que te motiva a fazer qualquer coisa e tá tudo bem porque você já tá salvo. Deixa eu falar um negócio para você. Se você tá vivendo dessa maneira, você tá com uma grande chance de perder a tua família e de perder a tua salvação. Isso se você não já perdeu. Então a imoralidade, ela nos afasta de Deus. E aonde ela chega, Deus sai. Aonde ela está, Deus sai. Cara, eu passei anos da minha vida na pornografia, no celular, achando que ninguém tá vendo, que tá ok, ninguém tá vendo, é só eu aqui. Cara, Deus, além de ver e saber, Ele conhece. Eu quero te chamar, te convidar ao arrependimento. Porque se você quer, exatamente, se você entrou nesse vídeo porque você quer ser um homem ao máximo, e se você achou que esse homem ao máximo era super força, mas essa força ela vem do Senhor, sabe? E esse vídeo é por quê? Porque quando nós estamos fracos, aí que nós nos fortalecemos, e a imoralidade nos deixa fraco. Ela tira a nossa energia. Lembra quando eu falei em algum vídeo de trás sobre idolatria? Cara, a imoralidade, ela faz você se tornar o seu próprio ídolo. E quando você traz isso para dentro da sua casa, eu gostaria que você refletisse um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou contar uma história rapidinho aqui para você pensar. Lembra de Davi? Você lembra o que aconteceu com a família dele? Ele foi um excelente rei, mas foi um péssimo pai. E eu quero desafiar você a pensar. Você que é pai, você que é mãe. Se você está vivendo a imoralidade, você tem uma grande chance da sua família ser igual à família de Davi, onde o filho tentou matar o pai, onde um filho estrupou a irmã. Cara, essas coisas, elas dão legalidade ao inimigo a apontar para nós os nossos erros e falar para nós que nós não temos condição de adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, se liberta! Pelo amor de Deus, se liberta, cara! Esse livro, ele vai trazer a ideia que se você quer ser um homem ao máximo, você tem que se libertar dessas coisas. E se você quer dar continuidade nesse estudo, não vai ser possível se você não conseguir se libertar desses 5 pontos que eu estou falando hoje para você. Então, se livre da imoralidade, se livre dos desejos sexuais fora do casamento, tenha desejos com a sua esposa, tenha desejo dentro da sua casa, entre 4 paredes, num ato conjugal, onde foi estipulado e abençoado por Deus. Sai do adultério, meu. Pelo amor de Deus, sai do adultério. Isso vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua família, vai acabar com você. Vai acabar com você, cara. Você quer perder a sua família? Então continua. Continua na imoralidade, continua na pornografia, continua no adultério. A única coisa que você vai conseguir com isso é perder o melhor que Deus te deu. E é a tua família. É a tua salvação. É o teu caráter. É a tua consciência limpa. É você olhar para o céu e falar, Deus, obrigado. Mas quando você entra nessa questão da imoralidade, você não consegue respirar. Estou falando por experiência própria. Mas para a glória de Deus, Ele me salvou. Para a glória de Deus, Ele me alcançou. E se hoje eu estou aqui falando isso para você, é porque eu tenho experiência sobre o assunto, eu não queria ter, mas eu tenho. E eu salvei meu casamento. Eu não, Deus salvou meu casamento. Eu queria que você salvasse o seu. Eu queria que você deixasse Deus entrar dentro da sua casa e se liberta disso, porque isso vai acabar com a sua família. Beleza, galera? Desculpa. É que como eu passei uma dificuldade muito grande sobre o assunto, isso me incomoda demais. Beleza.
Deixa eu dar uma respirada aqui. Quarto ponto. Quarto ponto. Colocar Deus à prova. Exatamente, colocar Deus à prova. Olha só o que o autor ele vai colocar para nós nesse quarto ponto. Ele vai trazer a ideia de que é o seguinte: mas como assim, irmão, colocar Deus à prova? Eu vou dar uns exemplos para você. Você é um dono de uma empresa. E aí você sonega imposto. E aí você vai lá, no dia de culto, coloca o teu joelho no chão e fala para Deus abençoar o seu trabalho, abençoar a sua empresa. Cara, como você quer ser abençoado, sua empresa prospere se você sonega imposto? Consegue entender o que é colocar Deus à prova? Meu, você está tirando onda com Deus. Você está tirando onda com Deus, não é possível. Isso é colocar Deus à prova. Isso é tentar Deus. É fazer Deus de besta. Claro que a gente não consegue, mas às vezes a gente tenta. Cara, eu estou sonegando imposto e eu estou pedindo para Deus abençoar a minha empresa. Tem sentido um negócio desse? Pensa um pouquinho e reflita se tem sentido um negócio desse. Né? Uma outra questão é assim, tem pessoas que têm perfeita consciência de que está no pecado, de que vive na imoralidade, de que tem problemas sexuais, problemas de idolatria, e aí vai lá na igreja com aquela coroinha de santo e pede para o pastor abençoar o ministério dele. Ô pastor, por que eu não cresço aqui na igreja? Eu já tenho 20 anos de ministério e eu não saio desse cargo. Cara, pensa comigo. Não era nem para você ter cargo. Pô, você está colocando Deus à prova. Você está falando para o pastor. Você está falando para Deus que você quer um ministério, só que você está vivendo numa imoralidade, cara. Você está colocando Deus à prova, cara. Na boa, tá na hora de criar vergonha na cara. Desculpa falar desse jeito, mas é a realidade. Pô, você mete uma gravata, põe aquele blazer bonito, aquele sapatão brilhando, engraxado. Chega na igreja, parece um super crente, parece que o anjo chegou na igreja. E aí quando você sai de lá, cara, você vai pra imoralidade. Você bate na sua esposa. Você trata mal os teus filhos. E aí você quer pedir para Deus abençoar o seu ministério. Pô, pelo amor de Deus, cara, tá na hora de criar vergonha na cara. Tá colocando Deus à prova. Oh, pelo amor de Deus, cara, há tempo da gente perceber aquilo que nós estamos fazendo, né? Vamos perceber, né? Vamos ser lógicos com aquilo que nós estamos fazendo. Então, colocar Deus à prova é isso. É você tá num caminho e pedindo para Deus te levar para outro. Resumindo, é isso. Quinto e último tópico desse vídeo. Né? Esse vídeo, até peço desculpas, vai ficar um pouquinho maior, mas eu tenho que falar. E vocês, por favor, se inscrevam no canal, acompanhem o vídeo até o final, porque eu creio que vai abençoar muito vocês. E toda semana a gente está soltando aí um vídeo por semana dessa série. Então, o quinto e último tópico desse vídeo é murmurações. Cara, é reclamar. A gente não faz isso não, né? É só eu que faço. Por exemplo, como você quer ser um homem ao máximo se você reclama de tudo? Como que você quer ser um homem ao máximo se você não consegue entender que grande parte das coisas que não acontecem na nossa vida está ligado aos tópicos que nós falamos para trás? Está ligado sobre imoralidade, idolatria, pecados sexuais. Essas coisas ela nos traz reclamações. E aí você reclama da sua esposa, porque a minha esposa ela não faz aquilo que eu preciso que ela faça na cama. Cara, sabe por que não faz? Porque você está vivendo um sonho que não existe. Na verdade, você está vivendo um pesadelo. Você está enfiado nessa porcaria dessa pornografia. E aí você quer que a sua esposa faça a mesma coisa. Não vão fazer, sabe por quê? E era para você ter um casamento santo. E aí você reclama dela. Você acha que ela não tem o potencial que as outras têm. E na verdade, as outras não têm, elas são pagas. E não sei se você sabe disso, a grande maioria dessas mulheres que você vê aí no celular, nessa porcaria dessas pornografia, são violentadas, são estrupadas, algumas morrem em cenas.
Cara, deixa de ser burro. Elas morrem em cenas e você tá lá trazendo prazer para você de alguém que está sendo violentado, violentada. Então, murmuração. Pare de reclamar da tua esposa, pare de reclamar dos teus filhos e coloque as disciplinas que a Bíblia orienta. Você é o sacerdote do lar. Você foi colocado para cuidar da tua família, então pare de reclamar e faça teu papel, faça a tua parte. Ah, mas minha esposa não ouve. Ah, mas meus filhos... Cara, por que não ouve? Para, pensa e reflita se você não tem culpa. Se você não tem culpa sobre isso. Um outro problema é que nós reclamamos demais sobre o nosso trabalho, cara. Ah, meu trabalho hoje foi péssimo. Ah, meu trabalho foi aquilo. Ah, meu trabalho... Cara, agradeça a Deus, você está trabalhando. Então, uma das coisas que impediram aquele povo de entrar em Canaã foi as murmurações. É só você ler. Pega lá desde a saída que Moisés tirou o povo, libertou o povo. Olha lá quantas reclamações. O povo reclamava de tudo. Reclamava da água, reclamava da comida. O povo queria voltar para comer cebola e pepino. Tem cabimento um negócio desse, cara? Pão caindo do céu, água saindo da rocha e o povo queria voltar para comer cebola. Talvez esse seja você. Você gosta de cebola? Talvez seja você. Tá querendo voltar para comer cebola. Cara, seja um homem ao máximo. Como que você consegue ser um homem ao máximo? Vivendo aquilo que Deus prometeu para você. Cuidando da sua família. Entendendo os propósitos que a Bíblia tem para você. Você precisa compreender aquilo que Deus estipulou para sua família. Sabe, talvez a sua vida não é ganhar 50 mil reais por mês. Talvez o seu ministério não é ser pastor. Não é cuidar de ovelhas. Mas tudo aquilo que Deus colocou, independentemente de cargos, é bênção porque foi Deus que estipulou. Então pare de reclamar e viva o melhor dessa terra, galera. Viva o melhor dessa terra. Galera, tendo dito isso, espero que vocês não fiquem bravos comigo, porque esse vídeo ficou bem grande. E além de ter ficado grande, eu acho que eu peguei muito pesado. Na verdade, eu não. Vocês culpam o autor do livro, tá? Homem ao Máximo. Ele que escreveu, então ele é o culpado, não sou eu. Apenas estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para vocês. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero incentivar você, galera. Eu sei que foi um vídeo mais pesado, mas eu gostaria que você refletisse sobre essa mensagem agora. Deus, ele quer que você entre em Canaã. Exatamente. Deus, ele tem o melhor para você. Deus, ele quer que você desfrute do melhor dessa terra. E aí, eu gostaria que você parasse sobre esses 5 pontos e pensasse, cara, aonde eu estou errando? O que eu preciso fazer para melhorar? Aonde eu consigo melhorar? Como eu consigo melhorar? Primeiro, eu estou à disposição para ajudar vocês. Eu sei que nós estamos de longe, eu não sei aonde esse vídeo vai parar e nem nas mãos de quem vai parar. Mas nós podemos conversar por mensagem, podemos trocar telefone, trocar experiências. Eu estou disposto a ajudar vocês, como eu fui ajudado. Então eu queria motivar você a não desanimar sobre tudo isso que eu falei. Tudo isso que eu falei foi simplesmente para você refletir sobre o que está te impedindo de viver o melhor de Deus. O que está te impedindo de alcançar a sua Canaã. Pare e pense um pouquinho e reflita sobre qual é a sua Canaã. O que você tem almejado, o que você tem esperado de Deus, as promessas que você recebeu na sua vida. Pare e pense um pouquinho, por que o meu casamento não anda tão bem? Por que meus filhos não me obedecem? Por que o meu trabalho não tá legal, cara? Por que o meu ministério ele não desenvolve? Por que eu só arrumo confusão? Por que eu só reclamo? Cara, pensa um pouco e reflita sobre isso, sabe? Deus, ele renova as nossas forças todos os dias. E a partir do momento que nós se arrependemos, Deus estende a misericórdia sobre as nossas vidas, como ele estendeu sobre a minha, no caso da pornografia, como ele salvou meu casamento, como ele salvou a minha herança, cara. E a minha herança, eu não estou falando de dinheiro, estou falando da minha filha. Eu tenho uma filha de 5 anos, cara. Eu não me imagino se meu casamento tivesse terminado e eu ter que ficar passando no fim de semana com ela, ficar vendo ela de 15 em 15 dias. Então, eu queria incentivar você a não desistir da sua família, a não desistir do seu ministério, a não desistir de você. Sabe, não desista de você.
Você é um homem cheio de valor. Seus filhos são crianças, adolescentes, jovens, adultos cheios de valor. Não desista deles, sabe? Fala em palavras proféticas na vida deles. Fala palavras proféticas para a sua vida, cara. Faz um teste, olha no espelho e em vez de você se auto-idolatrar, sabe o que você faz? Você fala assim: Senhor, obrigado pelo Senhor ter feito eu do jeito que eu sou. Senhor, me capacita para me melhorar nos meus erros. Senhor, levanta pessoas para me ajudar. Galera, é tempo de nós renunciarmos os nossos pecados, os nossos egos, os nossos ídolos, as nossas murmurações. Sabe, é tempo da gente apagar os vídeos pornográficos do nosso celular. É tempo da gente viver algo novo com Deus. E para isso, nós precisamos mudar. Para isso, nós precisamos mudar os nossos comportamentos, as nossas maneiras de pensar, a nossa maneira de agir. E eu quero te encorajar a você fazer isso na sua vida, dessa maneira. Sabe? É tempo de pedir perdão. É tempo da gente exercer uma transparência entre você e Deus, você e sua esposa, você e os seus filhos. É tempo de perdoar. É tempo de salvar casamento. É tempo de você viver o melhor de Deus, sabe? É tempo de você parar e se perguntar: quanto tempo faz que você não sorri? Quanto tempo faz que você não acorda sentindo a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não dá um beijo na sua esposa? Cara, quanto tempo faz que você não tem um relacionamento saudável com a sua esposa? Com os seus filhos? Quanto tempo faz que você não sente prazer, alegria em comunhão de estar na tua casa? Sabe, tem pessoas que não sentem prazer em estar em casa porque vivem num conflito, porque a mente dele foi alterada. Ele está vivendo prazeres do mundo, mas eu quero te convidar neste dia a viver o melhor de Deus para você, cara. Eu queria finalizar esse vídeo orando com você. Se você chegou aqui até o final, eu já te agradeço e você possa compartilhar aí com alguém, sabe? Eu vou deixar um link aqui em cima do outro vídeo, a introdução desse vídeo que nós iniciamos, do Homem ao Máximo. Eu queria finalizar orando com você, profetizando na sua vida que você vai conseguir. Você vai conseguir. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um que está nesse momento assistindo esse vídeo, ouvindo, Pai, essas palavras que foram tão pesadas, Pai, mas que mudam gerações, que mudam vidas, Pai. Pai, que através dessas palavras possam gerações ser mudadas. Que o Senhor possa alcançar, Pai, o homem, Pai, que já desistiu da família, que já desistiu do ministério, desistiu da vida, Pai. Nesse momento, Pai, eu quero colocar, Pai, o Teu Espírito na vida deles, que eles possam entender que o Senhor ama eles. Que eles possam entender que o melhor que o Senhor fez, Pai, nessa terra foi nós. Pai, abençoa a vida desse irmão que está assistindo esse vídeo. Abençoa a vida dessa irmã que está assistindo esse vídeo. Abençoa essa família, esse lar, esse ministério, esse trabalho, Pai, essa casa. Pai, a partir de hoje nós queremos declarar na vida de cada um de vocês, dessa família que está assistindo, que a sua casa não vai ser mais chamado de casa. A sua casa vai ser chamado de lar. A sua casa vai ser chamado recinto do Espírito Santo. E você vai estar presente aí. Beleza, galera? Fique com Deus. Que Deus abençoe sua vida grandemente e que você possa ter sonhos altos, que você possa entrar em Canaã, que nós possamos nos encontrar lá. E eu quero finalizar, como todo vídeo, falando para você que você é um milagre nas mãos do Senhor Jesus Cristo.